Olá, olá. Não sei se está todo mundo me ouvindo. Bem-vindas, bem-vindas a mais uma prosa feminista, tudo bom? Olá, gente. Vamos esperar as nossas convidadas chegarem. Daqui a pouquinho elas estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Correia, eu sou roteirista e escritora e vim aqui mediar essa conversa com a Thaís Ataíde. Oi, Cris! Tá ouvindo bem? Oi, galera! Tudo bom? Qualquer coisa, vocês falam aqui no... Espera um pouquinho. Entra aqui. Qualquer coisa vocês podem falar aqui nos nossos comentários. Oi, Sil, tudo bom? Opa! Caiu aqui. Deixa eu pegar aqui. Estamos esperando a Thaís para começar. Hoje a nossa prosa feminista número 9 é Pesquisas de Mulheres para Mudar o Mundo. E o subtítulo é Ético-Política Feministas, Saberes, Psi e Educação. Então, a gente está esperando a Thaís para começar. E antes da Thaís começar, da Thaís chegar, então, vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre o projeto. Na prosa feminista, aqui na Universidade Livre Feminista, a gente busca realizar práticas pedagógicas de acolhimento e respeito para as mulheres, buscando pensar a ação pedagógica como livre de... Espera um pouquinho... Como livre de opressões e violações vividas pela gente na sociedade, né? Então a gente vai promover o diálogo entre as mulheres diversas que atuam politicamente em diversos territórios, em diversas áreas do conhecimento e participando de diferentes frentes da luta política feminista, da luta política para a igualdade de gênero. Então essa série de lives é uma forma que a gente encontrou de alimentar a ideia de democratizar a produção de conhecimento, de entregar esse conhecimento de maneira mais democrática, para trazer junto para a conversa essas mulheres que contribuem com a reflexão de vivências e intelectual sobre a nossa prática. Então, pensar como a gente pode trabalhar essa perspectiva, de como a academia pode colaborar com a ação do movimento e vice-versa. Ó, Thaís está entrando. Então, toda primeira terça do mês, então, vocês que estão assistindo a gente, toda primeira terça do mês, a gente vai trazer uma convidada para conversar sobre os seus estudos e no que elas contribuem com a luta feminista das mulheres. Ó, Thaís. Pede para entrar, meu amor. Ah, pediu. Estou aceitando aqui. Oi, cheguei. Oi, meu amor! Muito bem-vinda. Então, eu Ai, que maravilha. Tá aqui. vou contar um pouco para vocês quem é a Thaís, minha amada Thaís Ataíde. Então, a Thaís é psicóloga e psicanalista, doutora em educação pela UERJ, vice-líder e pesquisadora GENI, Gênero, Sexualidade e Interseccionalidades na Educação em Saúde, na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e membro do projeto Uma Psicanálise Outra. E temos aqui também a nossa tradutora de Libras, Simone Dornelles, que é tradutora e intérprete de Libras com formação e certificado pelo MEC de Tradução e Interpretação para a Língua Brasileira de Sinais, e atua desde 2011 com tradução e interpretação para Libras em espaços culturais, com mediação em museus, peças de teatro, contação de histórias bilíngue, Libras português, shows musicais, mídias para TV, longa-metragem, livros infantis acessíveis, websérie, palestras educacionais e docência na rede pública. Ou seja, temos aqui duas grandes mulheres. Três. Obrigada, meu amor. Então, aqui, para fazer um descritivo,
caso tenha alguma pessoa que com deficiência. Então, aqui no topo da live tem eu, com uma blusa preta. Eu sou uma mulher branca, de olho verde, cabelo castanho curto. A Simone também tá de blusa preta, é uma mulher branca, de cabelo castanho avermelhado e óculos. E a Thaís é uma mulher negra, de pele clara, com tranças ruivas, amiga. São ruivas as suas tranças? Agora, nessa altura do campeonato, é ruivo. E com uns livros atrás, numa prateleira. Bem-vinda, Thaís. Bem-vinda ao nosso projeto de prosa. É muito massa estar aqui, né? Porque além de ser muito encantada e muito entusiasta do projeto da Universidade Livre Feminista, estou aqui com a minha melhor amiga, né, Renata? Então, só felicidade, só amor. Não fala... Simone, um prazer te ver, te rever, né? Vão falar que é nepotismo, Thaís. Vamos falar, vamos dizer, os invejosos. Quando eu recebi a mini bio da Thaís, eu falei, ela me deu todos os títulos acadêmicos dela e eu falei, a melhor amiga que uma garota pode ter. Aí depois eu falei, não, não vou contar, porque vão achar que a gente não é séria, duas amiguinhas aqui conversando. Mas amizade e afeto entre mulheres também é político. Então vamos deixar assim. Todos sabem agora, Thaís. Exatamente. Lidem com essa situação que mulheres se amam. Lidem com essa situação que mulheres se amam. Querida, então, vamos começar essa nossa conversa. Vamos. Eu, além de ser amiga da Thaís, eu sou uma grande fã do trabalho dela. Acho o trabalho dela lindo e vai ser muito gostoso compartilhar com todas vocês que estão assistindo esse encantamento que eu tenho quando a gente conversa. Você pode contar um pouquinho, Thaís, do percurso da sua pesquisa, como começou, o que ela é? Tá, vamos lá. O nome da minha pesquisa é Psicologia e Educação, né? Eu tô aqui olhando porque a pessoa não lembra do título. Psicologia e Educação, Desencontros desde uma pesquisa e intervenção em gênero e sexualidade. Um grande orientador. Esse percurso inicia quando eu estou trabalhando nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Então, eu vou para o Rio fazer doutorado, né? Trabalho lá por um outro motivo, né? Por uma instituição que eu estava trabalhando, estava lá. E nesses encontros, né? Nessa coisa de estar nas escolas, a gente tinha alguns encontros multidisciplinares com várias pessoas e tinha algumas psicólogas também que faziam parte, né? Para a gente pensar um pouco o que significava produzir um material, né? Porque foi produzido um material sobre gênero, sexualidade e raça, né? Tanto para docentes quanto para estudantes. E aí, nessa coisa toda, uma psicóloga, né, que também é psicanalista, falou assim, tentou justificar um abuso, uma violência, dizendo que isso era uma questão do inconsciente, né, enfim, tentando explicar de uma forma violenta, na verdade, que aquela criança estava sofrendo um abuso. E aquilo me deixou extremamente indignada. Eu falei, como assim? Isso não é possível, né? Que alguém ainda esteja fazendo isso em 2017, no caso 2016, né? E aí eu tentei argumentar, mas as pessoas, inclusive, não sabiam que eu era psicóloga nem psicanalista. Eu tentei argumentar com o meu discurso feminista, a partir de, inclusive, de dados, né, que eu estava trazendo, e ninguém me ouviu. E eu percebi que todo mundo estava concordando com essa psicóloga. E aí, no outro encontro, eu comecei a argumentar com a linguagem da psicologia e da psicanálise. De repente, eu fui vista de outra forma. E eu falei, mas por que isso? Por que a minha linguagem, enquanto psicóloga e psicanalista, é ouvida e, enquanto feminista, não? Por que eu não sou, por que as feministas não podem ser ouvidas? Por que isso não pode ser considerado um saber sério? Tão sério quanto um saber da psicologia e da psicanálise. E aí começou uma angústia, né? Eu fiquei ali pensando naquilo, levei para o meu orientador, que logo. A Thaís deu uma travadinha, gente. Vamos esperar aqui um pouquinho. Oi, Pri! Pri é nossa trigêmea. Pri também tá aqui. Oi, Michele. Oi, Zé. Deu uma travadinha. Travei, mas eu voltei. Né? Tá.
Voltou agora. Tá, Você parou, beleza. leva essa inquietação para o seu orientador. Ah, sim, eu levo essa inquietação para o meu orientador, que, enfim, acolhe, né? E aí a gente começa a pensar no que significa uma linguagem científica. Por que essa linguagem científica é ouvida? O que significa a psicologia? O que significa o feminismo, né? E eu vou dançando um pouco nessa coisa toda. Eu não sei se eu já posso ir falando da tese toda. Um pouquinho. Falar da tese toda daqui a Tá, pouco. Pode tá. ser, para quem está assistindo a gente, que você fale um pouquinho sobre essa linha imaginária, né? Que separa a luta política do conhecimento acadêmico, como se fossem coisas que não se entrecruzassem, né? Por que que esse discurso é ouvido de uma maneira, e mesmo quando um legitima o outro, ou quando um confronta o outro, um é legitimado e o outro não, né? Isso foi uma questão que me angustiou bastante, né? Porque eu tenho uma amiga muito sábia, chamada Camila Puni, né? Que ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela falou: olha, antes de você ser psicóloga e psicanalista, você é mulher e feminista. E isso ficou na minha cabeça, né? Ela falou isso para mim lá no mestrado ainda, né? Assim, no início do meu mestrado. E eu acho que E aí eu não pensava muito nisso. Falei, bem, eu sou feminista, claro, né? Eu vou ouvir outros saberes, eu vou ouvir saberes outros, né? Não necessariamente o saber da psicologia. Mas isso não significa que a psicologia inteira se posicione dessa forma. E eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? De perceber o quanto essa disputa, né, de que a psicologia é um saber sem falhas, é um saber, né, uma ciência que não erra, que é estável, que não tem contradições, que está aqui para dizer exatamente o que você precisa, quem você deve ser, e não pode ser questionada. Né? Não só a psicologia. Deu uma outra travadinha, gente, uma pequena travadinha. Estamos esperando a Thaís voltar. E a Thaís caiu. Acho que a gente pode ir conversando um pouquinho aqui. Eu vou mandar um WhatsApp para ela para ver como é que tá, se ela consegue colocar no 4G lá. E eu acho que é importante mesmo a gente conversar sobre essas esferas de poder do conhecimento. Porque muitas vezes a gente usa, a gente ouve muito se falar de lugar de fala, por exemplo, e as pessoas não sabem de onde vem esse termo, né? Então, de como a gente pode entender que essa fala que a Thaís falou nesse momento, de antes de tudo eu sou mulher, ser mulher é uma identidade que atravessa toda a vivência dela, inclusive a vivência acadêmica. E acho que isso é muito importante da gente falar. Thaís voltou, aceitei ela aqui. Acho que agora foi. Foi. Bota aí, amiga. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, porque minha internet não deveria cair, mas ela caiu. Mas agora vai ficar tudo bem. Acontece. Acontece. Vamos lá. Aí você Né? tinha parado nessa questão dessa hierarquia de saberes, né? Que antes de tudo, você é mulher e feminista e que a sua amiga te falou isso no início do mestrado e que foi uma frase que te atravessou. E aí eu fui compreendendo outros processos, né? Porque hoje eu tenho a clareza de que a minha tese me ajudou a me curar de alguma forma dessas feridas coloniais, né? De não falar, do que eu posso falar, como eu posso falar, de que forma. Tem um jeito de se vestir para ser psicóloga, tem um jeito de falar para ser psicóloga. Eu lembro que quando eu estava me formando, né, eu já estava organizando a Marcha das Vadias, e alguém me disse, mas você vai ser psicóloga e vadia? Mas como assim? Não dá, não tem como, né? Como que teus pacientes vão te ver? O que vai acontecer com você? Então tinha uma barreira, assim, né? Que eu também acreditava de certa forma. E eu acho que nesse sentido eu fui quebrando essas barreiras, porque eu fui perguntando para o feminismo, né?
perguntando para as teóricas feministas, para o movimento feminista, o que significa hierarquia de saber? Porque eu acho que a teoria feminista tem muito para nos ensinar em relação a isso, né? A pensar, inclusive, a neutralidade da ciência, né? Que é uma coisa que foi pensada exaustivamente por feministas, de pensar que a ciência é instável, que a ciência ela tem um ponto de vista que na sua maior parte é branco, é heterossexual, é cisgênero, é masculino. Então, como que a gente pode olhar para isso, né, e inclusive deixar muito claro que existem pontos de vista, e aí a partir disso discutir, né? Então foi nessa hierarquização que eu comecei a me perguntar, mas eu preciso falar essa linguagem? A linguagem da psicologia é a única que aceita, mas se vier um outro sujeito que não é psicólogo, mas que quer falar e que tem muito a dizer, ele não pode? Por que a gente precisa hierarquizar esses saberes, né? Então foi a partir disso que eu comecei a escrever um pouco da minha tese. E aí eu queria, antes da gente entrar nos achados da sua pesquisa, eu queria fazer uma pergunta de algo que me inquieta muito, na verdade, que é lógico, nós somos profissionais, a gente pesquisa, a gente olha para aquele conhecimento que foi construído, e aquele conhecimento que foi construído antes de nós, às vezes, parece tão gigantesco, tão esmagador, né? Então, assim, como que você conseguir olhar para aquele conhecimento com esse olhar crítico, sabendo separar o que já não te servia mais e olhando para o que te servia com generosidade também, porque muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, então, assim, tipo, quando esse conhecimento feminista entra em conflito com esse conhecimento acadêmico na área, como medir essas coisas e chegar num lugar que eu acho bacana. Eu acho que isso é um processo mesmo, é um exercício, na verdade, né? Porque é isso, eu sou psicanalista, eu sou psicóloga, e esses dois saberes são fundados no patriarcado, né? Não tem como dizer que não, né? Ontem mesmo em sala de aula, eu estava lá explicando alguns conceitos de psicanálise, e uma aluna falou assim, mas professor, o Freud está falando de inveja do pênis, como assim? O que você está dizendo, né? Isso é um absurdo. E aí eu fico numa posição difícil, porque eu sou feminista, mas eu também sou psicanalista. E isso durante muito tempo me inquietou, porque inclusive me fez abandonar, né? Não abandonar, mas deixar um pouco mais de lado a psicologia, a psicanálise. Eu digo que eu tirei alguns anos sabáticos, assim, da psicologia e da psicanálise, porque me deu muita raiva no começo, né? E me dá muita raiva até hoje, de olhar para certas coisas machistas e não só as teorias, né? Mas a própria circulação dentro da psicologia e da psicanálise. A minha travessia, o meu exercício foi a partir, sobretudo, de teóricas feministas, mais especificamente da Sandra Harding, que ela falou uma coisa que foi muito importante para mim, né? Ela disse assim, todas as nossas teorias atravessam o patriarcado, todas. Então, se eu for fazer um saber, ele não vai ser puro, ele não vai ser finalizado, ele não vai ser isento de preconceitos. Ele vai ser um saber contraditório. Então, como que a gente faz um artesanato teórico a partir desses saberes que não são puros, mas que são contraditórios? Então, foi um pouco disso que eu fui construindo a partir da Sandra Harding, né, mas não só de outras teóricas feministas, e sobretudo de um exercício ético, porque aí entra a ética, né, de uma coisa que que eu aprendi muito dentro da Universidade Feminista, a Universidade Livre Feminista, né, dentro da SOS Corpo, né, com a Carmen Silva, de que ser feminista, você não vai ser batizada, pronto, tá aí o batismo, agora você virou feminista. Exatamente. Feminismo é uma ética, né? Feminismo é um exercício em que você todos os dias se pergunta o que eu estou fazendo, de que forma eu estou fazendo isso, e é difícil, né? Assim, não é fácil. E a gente sabe, né, Renata? A gente troca muito disso também, né? De como é difícil a gente se posicionar, de certas coisas que a gente vê, a gente não pode fazer nada, algumas coisas a gente pode fazer, mas como que a gente vai fazer? Então, é sempre essa. Exatamente, é sempre uma negociação com você mesmo, né? Não é com ninguém, ninguém tá vendo o que você está fazendo. Às vezes a gente troca com as amigas, mas é aqui dentro. E acho que foi assim que eu aprendi a lidar, né? Sabendo que eu sou falha, que eu sou contraditória também,
que eu não vou conseguir dar conta, né? Muitas vezes eu vou falhar nessa minha ética feminista também. E olhando para esses autores de certa forma, né? E, sabendo que eles são falhos e utilizando aquilo que eu acho interessante nesse saber para construir o meu saber, né? Que também vai ser contraditório, mas aí já é outra coisa. Eu achei muito lindo você usar a palavra artesanato para falar de saber, né? Eu que sou da área das artes tem isso, né? O artesanato para as pessoas é alguma coisa manual, feita coletivamente, que não tem status de arte. E a arte, aquela coisa que fica aqui em cima, né? Pairando em cima da gente. E usar a palavra arte para falar, para usar a palavra artesanato para falar dessa construção de conhecimento me bateu num lugar muito bacana, muito emocional, me deu uma iluminada no cérebro, assim. Vamos falar dos achados da sua pesquisa. Me conta dos highlights, o que que foi mais interessante, o que que você acha mais bacana e que a gente pode compartilhar aqui com a galera que está vendo a gente. Eu acho que a coisa mais importante para mim, mais potente, foi criar um personagem chamado Vinícius. Porque, beleza, né? Eu estive lá nessas escolas municipais, né? E a partir desse campo de pesquisa que eu estive, eu vi muita coisa, eu ouvi muita coisa, eu senti muita coisa, mas não só, eu já tinha tido as minhas trajetórias também enquanto psicóloga e enquanto educadora, nessas minhas andanças, e na minha própria experiência, né? E aí eu ficava, tá, mas aí como que eu vou colocar isso no papel? Beleza, então tá aqui, eu fiz o campo de pesquisa, mas como que eu coloco isso no papel? E nada me agradava, porque eu não queria pensar em fazer uma entrevista, eu não queria pensar em nada fechava assim comigo, né? E aí um dia dentro dessa minha agonia fui falar com o Fernando, né? E falei para ele do personagem, né, do Vinícius, e ele apostou, falou, é isso, escreve, né? O Fernando sempre foi um grande apoiador de, da minha escrita, né? Eu falei, escreve, ele falava, escreve. Aí eu falava assim, mas eu tô angustiada. Ele, então escreve sobre essa angústia. E Qual aí, é o Vinícius, então? Acho que todo o Vinícius, ele foi um personagem que foi criado justamente para falar disso tudo que eu vivenciei nessas escolas municipais, mas não só, né, na minha trajetória de vida também, né? E o Vinícius é uma espécie de autoficção, na verdade. Também é sobre as histórias, né, das escolas municipais, mas sobretudo é sobre mim, né? Sobre o que que está nesses espaços, em todos esses espaços que eu frequentei, as escolas, o Transgrupo Marcela Prado, a Universidade Livre Feminista, enfim, a clínica, como que isso me atravessou, né? Eu não conseguiria falar de outra forma a não ser através de contos, né? Através da arte. Eu precisava, nunca tive a ideia de falar de todas essas pessoas. Eu não conseguiria. E se eu fizesse, eu ia homogeneizar de alguma forma. Então, o Vinícius são muitas pessoas. O Vinícius sou eu, né? E eu começo a tese dizendo isso, que eu e o Vinícius nos encontramos em um beco, né? Em um beco porque ele é o veado e eu sou a vadia, e juntos nós somos um só, porque a gente se transforma uma vadia POC, né? Uma vadia viado, sei lá. E eu começo a tese rasgando desse jeito, né? Porque o Vinícius ele veio para queimar um pouco essa fábrica, ele veio para queimar esse saber da psicologia que quer ser tão bonitinho, tão organizado, tão fofinho, né, dentro das regras. Ele fala assim, não. Ele vem, inclusive, para relembrar que eu também sou uma vadia, né, que eu também sou essa mulher que fui chamada assim e sou chamada muitas vezes. E por isso que eu falo que ele foi uma espécie de cura para mim, porque na época eu não conseguia falar, mas o Vinícius falou. O Vinícius disse, né? O Vinícius escreveu e a história dele basicamente ele começa na infância dele, vai até um pouco da adolescência, a vida adulta e ele é um menino da periferia do Rio, negro,
que tem uma série de experiências racistas, homofóbicas, dentro da escola, com a psicóloga, mas dentro da história do Vinícius tem um monte de gente, né? Tem a mãe dele, tem as amigas da mãe dele, né? Que ele cresce vendo a Joana, que é a mãe, a Renata e a Pri, que não é coincidência, eu dei os nomes em homenagem às minhas amigas mesmo, Priscila e que estavam ali com ele. Ele cresceu com essas mulheres, né? Então tem, inclusive na segunda parte da minha tese, a Joana, que é a mãe do Vinícius, pega a caneta e ela que fala, né? Que se chama As Cassandras do Cotidiano. E eu tive essa sacada da Cassandra quando eu fui assistir uma peça da Renata, inclusive, chamada Fábrica de Cachorros, né, muita coisa nessa peça, né, mexeu comigo, mas a questão da Cassandra mexeu bastante e eu trouxe a Cassandra para minha tese para pensar quem são essas Cassandras que a gente ouve hoje, essas mulheres do dia a dia, essas mulheres que têm as suas histórias, né? Uhum. Então o Vinícius ele é uma sorte de autoficção, ele é uma cura, ele é alguém que me curou das feridas coloniais, né? Não nessa ferida, não nessa cura da medicina, mas uma cura pela arte mesmo, né? Pela via da arte. Para quem não conhece a personagem de Cassandra, é uma personagem clássica da mitologia grega, uma princesa que ela era serva de Apolo, que é um dos maiores deuses do panteão grego. O Apolo tenta estuprar a Cassandra e a partir quando ela consegue fugir desse estupro, quando ela o recusa, ele a amaldiçoa, dizendo que ela vai sempre falar a verdade, mas nunca ninguém vai acreditar nela. E muitas vezes, quando a gente que trabalha com arte, que a gente trabalha com cultura, a gente pensa na Cassandra como essa alegoria do ser mulher, né? Por mais que a gente fale, muitas vezes o nosso discurso não é legitimado ou é silenciado. Então, achei muito lindo você falar da Cassandra, trazer a Cassandra para cá, para nossa conversa. Porque a gente é silenciado ainda, né? Assim, por mais que a gente fale a verdade, né? Ou pelo menos a nossa verdade, a gente não tem crédito, né? Eu lembro que quando eu estava escrevendo, foi bem também nesse período do ele não, né? E aí eu lembro que todo mundo falou assim, nossa, que absurdo, né? E etc. Mas isso que está acontecendo agora, mas a gente já estava falando sobre isso. Não é a primeira vez que a gente começou a falar ele não. A gente já estava anunciando isso muito antes. Só que sempre tem alguém para dizer assim, mas o que vocês estão fazendo? Mas o que o movimento feminista está fazendo em relação a isso? É como se falasse, mas as pessoas não nos ouvissem, né? A metáfora da Cassandra, né, ela está aqui muito presente ainda porque a gente é desacreditada, duvidada, né? Ou é chamada de louca, enfim, essa coisa toda. E é muito linda essa sua estratégia dos múltiplos personagens, porque a gente entende também que é muito difícil. Você foi muito generosa, né? Porque a gente entende conhecimento acadêmico. Agora que você chegou nesse lugar de produzir o seu próprio conhecimento acadêmico, e vai ter na frente do nome de uma tese muito importante, o seu nome, né? Thaís Ataíde. Quem é essa mulher? Essa mulher é essa mulher que produziu esse conhecimento. Você teve a generosidade de dividir essa autoria com todos esses personagens que você criou, né? Esses múltiplos pontos de vista, ao meu ver, eles estão dizendo que você conseguiu, você sente e sabe que o discurso único ele é sempre falho. Então, em algum momento, trazer essa multiplicidade de visões fez com que esse texto fosse mais generoso, esse texto tivesse observando diversos pontos de vista e trazendo esses personagens ou essas personas para o diálogo, né? É uma estratégia muito sofisticada, amiga. Fernando Pessoa, eu, Ana Cristina César, você é ótimo. Obrigada, amiga. Vindo de você, eu estou aqui achando maravilhoso. E me conta mais sobre esses achados da pesquisa. Então, veio Vinícius, veio Joana. O que que eles encontraram? Bem, eu fui escrevendo, né? Enfim, comecei escrevendo sobre a infância do Vinícius, quando ele estava na escola, né? E, enfim. E aí as pessoas perguntavam para ele se ele era homem, se era mulher, o que ele era.
enfim, essas violências, né? Porque a escola, ela é um lugar, né? Ela pode ser um lugar de disciplina, pode ser um lugar de punição, assim como a psicologia, né? Essa é um pouco minha aposta, né? Assim, quais foram as condições que possibilitaram que a psicologia esteja na escola tanto para produzir discurso de verdade, no sentido de um saber, de um poder, tanto para produzir espaços de fissuras dentro da escola. Mas nesse caso, o Vinícius começa a partir dessa violência. Então eu comecei a escrever assim, bem escritora mesmo. Eu falei, vou escrevendo, vou vendo o que dá. E aí veio a morte da Marielle, né? E isso está bem atravessado no Vinícius também, né? Tudo que aconteceu politicamente, né? Enfim, o presidente que a gente foi eleito, tudo isso tá lá na tese, porque isso foram o que eles foram encontrando também, não só na escola, mas também na vida, né? Na vida deles. E o que eu acho muito legal, né? Assim, da história do Vinícius e da Joana, porque basicamente a história deles dois, né? Dessa mãe preta, né? Que é a mãe do Brasil, né? Como já diria Lélia. Essa é a característica das mães do Brasil, né? Elas que criam seus filhos, né? E suas filhas. Eu acho muito bonito como ela também vai se ressignificando através das amigas dela, né? Porque acontece um abuso, né, do trabalho dela, né? Joana é uma mulher negra, e as amigas ficam ali junto com ela, né? Assim, porque não tem muito o que dizer quando a mulher é abusada sexualmente, né? Não tem muito que é um momento muito difícil, né? Então eu gosto muito dessa cena em que elas ficam juntas, cuidando uma da outra, porque quando a Joana sofre esse abuso, era muito difícil para ela ser tocada por outra pessoa que não fosse outra mulher, né? Então é uma descoberta, né? E também a Renata é uma mulher trans, e ela também sofre muito preconceito, muita transfobia, né? Porque quem cria o Vinícius é a mãe, a Joana, a Pri e a Renata. E aí as pessoas começam a cobrar, mas você está deixando uma mulher trans cuidar do seu filho, né? E elas vão construindo um lugar, né, que é um lugar muito bonito, que foi um lugar que eu aprendi no feminismo, né? No movimento feminista, que é esse lugar de escutar outras mulheres, que é esse lugar de construir espaços, nem que sejam momentâneos, mas espaços seguros, né? Espaço em que a gente se sente bem. É um pouco disso, inclusive, que eu sentia quando a gente ia fazer formação na Universidade Livre Feminista, né? Que a gente ficava lá entre nós, discutindo o feminismo, vivendo aquele momento entre mulheres. E eu saía de lá falando, caraca, esse mundo pode ser mudado, esse mundo pode ser possível, né? Que é uma coisa que eu trago muito, que a própria Carmen fala, né? A gente modifica o mundo para que as mulheres possam viver melhor, mas a gente também se modifica e se cuida, porque nós também somos mulheres inseridas nesse mundo. Então, como que eu faço para modificar esse mundo enquanto eu também me modifico? Né? Como que eu faço para gerar essa roda junta? E não dá para fazer sozinha, tem que ser coletivo, tem que ser uma coisa coletiva. E uma outra coisa que eu gosto muito da minha tese é que eu cito, para mim, grandes intelectuais, que algumas pessoas podem debochar da minha cara, mas eu considero intelectual, que é a Mulher Pepita e a Leona Vingativa. Eu dialogo com elas porque eu acho que elas conseguem dizer coisas que a gente passa 7 livros para dizer, né? E aí tem um título, inclusive, que eu utilizo da Mulher Pepita, né? Da música dela. Que na terra de malandro nós somos bandidas. Porque a terra de malandro é o patriarcado. É essa ciência dura, essa ciência estável. Mas não tem problema porque nós somos bandidas, né? Então a terra pode até se dizer ser deles, mas nós somos muito mais do que malandro. As bandidas nós somos juntas, somos juntas e somos unidas, né? E a Leona Vingativa também, né? Que traz músicas que eu gosto muito, não só, né? Tem uma potência no saber, né? No que ela faz, na arte dela. Eu sou muito fã das duas.
Então eu vou trazendo isso que também faz parte da minha história, também faz parte que eu estava vivendo no Rio, enfim, as coisas vão se misturando, né? Porque acho que essa tese responde um pouco da minha pergunta, né? Como que eu posso ser psicóloga sem me render, sem me subordinar a uma ciência que é tão normativa e que quer punir, quer disciplinar? Como que eu posso abrir fissuras, né? Como que eu posso encontrar lugares em que vários saberes, né, vários sujeitos possam falar sem precisar necessariamente ter uma graduação, ter um diploma, etc. Acho que é um pouco isso do que eu acho interessante, né, desses achados que eu fui achando na minha tese. Eu acho muito legal você falar sobre isso. Acho que provavelmente as pessoas que estão aqui conhecem o Instagram da Thaís e que me encanta muito como ela consegue traduzir conceitos, às vezes, complexos da psicanálise, tendo como ponto de partida os memes, né? Que, assim, os memes hoje, que são essa forma de comunicação imagética, rápida, e que encerram em si apenas em uma imagem, uma ideia. E, assim, é um trabalho de síntese muito, muito profundo. E quando a Thaís traz essas figuras que são muito amadas, muito populares, como a Mulher Pepita, a Leona Vingativa, outras cantoras, outras funkeiras, outras personalidades de mídia, eu acho que isso aproxima muito o conhecimento e até uma autorreflexão, porque não tá sendo feita uma super tese, é um meme. Então, dá o ponto de partida de reflexões que são super, super importantes. Eu acho que quem puder seguir a Thaís para ver os memes, gente, por favor, façam isso, porque eu sempre fico encantada quando eles chegam no meu celular. E até recentemente vários pularam, né? Estão fazendo muito sucesso nas redes sociais. Essas contas, tipo, como funkeiros da USP, não, Chavoso da USP, os funkeiros cult, que são contas que fazem essa tradução, né? Que pegam uma frase famosa, um conhecimento acadêmico muito estabelecido e retraduzem ele numa linguagem mais popular. Isso é tão, tão importante, acho que é uma das coisas mais legais que estão acontecendo na internet hoje, né? Também acho, assim, eu gosto muito porque rompe com essa ideia de que ser intelectual você tem que ser uma pessoa chata, que só lê livros, né, bebe vinho, enfim, aquela meia luz, e fala apenas sobre isso, né? E É muito. tá lá naquela cadeira cara, tirando uma foto à meia luz, né? Fazendo assim com o vídeo. Exatamente, exatamente. E como se intelectual não fosse uma pessoa que, sei lá, que gosta de funk, né? Como eu gosto. Eu sempre fazia essa pegadinha com as minhas alunas antes da pandemia, quando eu chegava na aula de manhã, ouvindo música. Eu falei, o que vocês acham que eu tô ouvindo? Todo mundo falava qualquer música menos funk. Eu falei, gente, tô ouvindo Proibidão. E todo mundo começava a rir, assim, aqui, ó, ouve aqui. Porque eu acho que é importante quebrar isso, não apenas para que as pessoas tenham acesso a outra linguagem, mas também para que a gente possa, para que outras pessoas possam compreender que ser intelectual são anos de estudo, etc.